Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, a mais difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus, pela TV Sudeste, canal 17. E mais uma vez nós queremos agradecer aos nossos amigos telespectadores. E eu não poderia começar esse programa sem me desculpar com os nossos diletos telespectadores. No programa passado, eu disse que o programa estava com 11 anos, e na verdade são 12 anos. Desculpem, eu fiquei parado no tempo, não é? Desculpem, mas nós estamos aqui então corrigindo. São 12 anos de programa no ar, e isso graças em primeiro lugar a Deus, mas também graças à sua audiência, e também nós agradecemos a Deus pela TV Sudeste existir. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um salmo muito conhecido, um salmo que todos nós que pregamos a palavra do Senhor gostamos muito dele. E eu quero hoje, já que nós estamos vivendo tempos de grande dificuldade no nosso mundo, ou no nosso país também, eu quero compartilhar com vocês do salmo de número 46. 46 é o salmo que nós vamos ler. E eu quero que você anote ou que você leia. Tem a Bíblia, que você abra aí e vamos acompanhar essa leitura e fazer uma consideração, aqui uma breve consideração em alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco.
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe essa leitura importante que nós fizemos nesse momento. Esse texto do Salmo de 46, ele me leva a algumas visões com relação ao nosso Deus. Em primeiro lugar, ele me leva a pensar que não importa a situação em que eu esteja vivendo, Deus está comigo. Não importa para onde eu for, qual a cidade, qual o estado, qual o país que eu for, o Senhor está comigo. Ele me faz também lembrar de uma coisa, que não importa qual seja a situação familiar, a situação de emprego, a situação precária que eu esteja vivendo, o Senhor está comigo. E isso é gratificante. Isso é importante nós pensarmos. Mas sabe, meu dileto amigo ouvinte, há pessoas que muitas vezes podem pensar assim: se Deus está comigo, onde quer que eu for, por que me advém tantas dificuldades? Por que me advém tantas tristezas muitas vezes? Então, eu começo a relembrar alguns textos bíblicos e começo a entender, e não só entender, mas transmitir, para que você também reflita com relação a isso. Em primeiro lugar, eu preciso de entender o meu compromisso com Deus. Saber que Ele tem compromisso comigo, se eu assim proceder. Mas vamos pensar um pouco, por exemplo, o Senhor nosso Deus, um certo dia, tirou um grande povo da terra do Egito, e você já deve ter ouvido essa história. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estava com eles, mas eles tiveram que passar por um deserto. Eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Eles tiveram que guerrear contra muitas nações que eram contra eles. Eles tiveram que sentir sede. Eles tiveram que sentir fome. Eles tiveram que passar por muitas situações que seriam extremas, principalmente quando estavam no deserto. Mas a presença de Deus estava com eles. E Deus providenciou tudo. Providenciou como eles passarem pelo mar. Providenciou como eles beberiam água. Providenciou como eles se alimentariam. E assim por diante. A presença de Deus na vida daquele povo foi tão intensa que durante o dia, quando eles caminhavam, o Senhor colocou sobre eles nuvens para que eles não se queimassem naquele sol escaldante. E quando foi à noite também, quando era noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo perto deles também, para que eles fossem caminhando e ficasse visível a terra que eles passassem. E sabe, meu dileto amigo, o salmista da família de Coré, os filhos de Coré, quando escreve esse salmo, ele vem falando de uma forma maravilhosa, que não importa o que aconteça na vida deles. Por isso eles usam aqui muitas coisas. Ele vem falando aqui que as águas podem rugir, os montes podem se atirar no mar, podem ser abaladas as águas pelas suas correntes e assim por diante. Não importa. E quando eu leio isso aqui, eu me lembro que o profeta Abacuque também escreveu as mesmas coisas. Quando o povo de Israel passava por uma intempérie, quando eles estavam presos na Babilônia e assim por diante.
eles também, o próprio Abacuque ora ao Senhor dizendo: Senhor, por que é que está acontecendo? Por que é que o Senhor faz eu ver tudo isso? E o Senhor dá a devida explicação para eles. Então ele fala também da mesma forma. Então, se é assim, pode não chover, pode não dar trigo, pode não ter vaca ovelhas na malhada, pode não ter, a vaca pode não produzir o seu leite. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. E nesse programa, eu lendo esse salmo, olhando para a câmera, vendo, sabendo que você está aí do outro lado, eu também quero dizer uma coisa para você. Não importa as circunstâncias da vida, se você entrega a sua vida ao Senhor, se você faz de Deus o refúgio para a sua vida, se você faz de Deus o seu socorro, lembre de uma coisa: as intempéries estão aí, as dificuldades estão aí, mas sempre Deus vai te dar o escape. Se Ele está com você, Ele vai te dar o escape. E nos resta então pensar um pouquinho agora e fazer uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta e ela é pessoal. É você que tem que responder. Quem é o seu refúgio? Na mão de quem você está depositando sua fé? Seria nas religiões? Seria nos inúmeros deuses existentes nesse mundo? Ou você está fazendo do seu refúgio aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas? Eu fiz essa escolha um dia. E o Senhor nosso Deus então me acolheu por amor, porque eu abri mão dos meus conceitos, eu abri mão daquilo que eu pensava ser um conhecimento mais profundo, para que o Senhor pudesse ser o meu tutor, para que o Senhor pudesse ser o meu condutor, para que Deus pudesse ser o meu consolador, para que Ele pudesse ser aquele que, pela mão, me conduziria mesmo na adversidade. E nesse programa, eu quero deixar uma palavra de incentivo para você, que você possa de fato deixar Deus te conduzir, mas não um Deus qualquer, o Deus Criador dos céus e da terra, que Ele possa ser o seu condutor e você possa sentir-se abrigado, consolado na presença dEle, e que a sua vida possa ter mais uma vez a alegria de viver, a alegria de ser conduzido por Deus, por aquele que é o Rei do Universo. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você continue na presença de Deus. E se você ainda não fez um pacto com Deus, que você possa fazê-lo, para que a sua vida seja uma vida, sim, dificuldade nós temos, mas uma vida de alegria e de vitórias. Deus te abençoe e te guarde. Amém.